para a gente poder pensar aí essa questão da intervenção, por que que a intervenção é uma intervenção lógica e no tempo lógico do inconsciente. Nesse texto de 1916, que se chama Sobre a Transitoriedade, né, o Freud aborda o tempo como a finitude das coisas. Ou seja, tudo tem um fim, essa questão da castração, né? Então, o autor questiona se as coisas perderiam o valor se fossem propensas a acabar, né? Tipo assim, já que esse negócio vai acabar, eu não dou valor para isso. E, no entanto, ele se dá conta que é o contrário, né? Então, abre aspas, citação do Freud, o valor da transitoriedade é o valor da escassez do tempo. A limitação da possibilidade de uma fruição eleva o valor dessa fruição. Então, assim, esse é um ponto essencial. O valor está atrelado ao quê? Justamente a escassez do tempo, né? Para a gente entender um pouco isso, vamos pensar em coisas cotidianas, né? Vamos pensar em coisas cotidianas. Como é que cada sujeito vai poder usufruir, né, da vida? Pensar aí, usufruir do que o mundo oferece, né? A vida oferece. Sua relação está relacionada justamente com o valor dessas coisas para o sujeito. Então, assim, como essas coisas vão acabar, alternativa A, né? Já que esse negócio vai durar tão pouco, eu não vou nem me envolver, eu não vou nem me atrever a entrar no jogo, né? Vai acabar mesmo, eu não entro. Então, muitas pessoas negam, né? Tipo assim, não vou gostar, não vou querer, enfim, para justamente não ter que se haver com essa morte, ou seja, vai acabar. Por essas serem rapidamente, né? Vou pensar aí, fugaz. Em outros casos, as pessoas podem justamente tomar dar um outro valor extremo, que é justamente a supervalorização, né? Então, assim, vai ser muito mais intenso porque justamente é pouco tempo, né? Então, suas ideias, pensando aí cada um dos sujeitos, como cada um demonstra as saídas frente à finitude e, consequentemente, frente à castração, isso é da ordem da singularidade. A vida implica num risco, né? Quer dizer, as coisas têm um tempo, as coisas acabam. É preciso ter coragem, né, para poder se arriscar a viver apesar de, né, no sentido de que há uma castração, né? A gente precisa voltar a um conceito do que seria, né, pensando aí lacanianamente, o que seria, eu não gosto de usar esse termo de saúde mental, né, mas o que seria, o que levaria o sujeito a justamente, seria o ideal, né? É poder usufruir da vida, né? Poder usufruir do seu corpo, poder usufruir da vida das coisas, né? Então, essa relação que o sujeito estabelece com a castração é fundamental, porque já que vai acabar, já que eu não vou ter, eu prefiro, entre aspas, não ter, né? Ou eu vou com tudo para ter tudo no mesmo tempo. Quer dizer, é isso que se trata a singularidade, como cada um vai lidar com a castração, né? Tá? Então, por isso que nós temos aí uma relação importante entre a castração e o tempo para poder usufruir disso. Tá? Bom, outro texto que eu chamo a atenção é o texto de 1937, que é um dos últimos textos do Freud, que se chama
análise terminável ou não, né? Freud vai frisar muito que o tratamento psicanalítico é um assunto que consome tempo, desde o começo, né? Foram feitas tentativas de abreviar o tempo das análises. E, voltando lá ao caso do Homem dos Lobos, é interessante a intervenção clínica do Freud nesse caso. Sugiro que vocês retomem esse caso, né? Inclusive é um dos casos do Freud em que ele é considerado inclassificável, né? Ele não conseguiu classificar dentro da psicopatologia. Esse caso do Homem dos Lobos que procurou ele em Viena para empreender o tratamento psicanalítico. Esse caso específico, o Freud fixou uma data para o término desse tratamento. Em alguns anos, né, esse paciente, né, esse jovem readquiriu boa parte de sua independência e interesse pela vida, além de se ajustar aí com as relações entre as pessoas mais importantes. Entretanto, o progresso do tratamento se interrompeu. Não era possível progredir no esclarecimento da neurose de infância, enfim, que causava lá a questão da origem da doença, né? E o Freud comunicou a ele que no próximo ano seria o último ano de seu tratamento, não importando os progressos nesse tempo. Ou seja, independente do progresso do tratamento, o Freud já tinha estipulado o final da análise. O que a gente pode pensar aí? Que o procedimento do Freud já é uma intuição da pressa do tratamento psicanalítico, né? Aí a gente pode pensar um primeiro manejo do tempo na clínica psicanalítica, né? Quando se estabelece a data de término do tratamento, né? Então, quando o paciente, né, quando o sujeito percebeu a seriedade do aviso do analista, suas resistências definharam e ele foi capaz de acessar e produzir as suas lembranças e descobrir as conexões entre a neurose, né, como Freud chamava a neurose primitiva, e os sintomas que na época atual, né, da sua época, ele reatualizava. Ele disse que no momento em que ele comunicou ao paciente a data de término do tratamento, o Freud notou um aumento expressivo na produção do sujeito, né? Então, assim, temos que lidar. Veja bem, o texto é de 1916, transitoriedade 18, ele está ali nessa formulação dessa relação da transitoriedade. Quer dizer, estabelecer um limite, né, porque é isso que se trata, estabelecer um limite faz com que o sujeito tenha que se mexer, no sentido de ter que se haver com a castração. Tá? Bom, o que isso tem a ver com o tempo lógico do Lacan? Né? Bom, como o Freud já problematiza o tempo, Lacan considera fundamental fazer a diferenciação entre tempo cronológico e o tempo lógico, que é próprio do inconsciente. Por quê? Porque a psicanálise trata do sujeito do inconsciente, né? Então, com relação, ele chama atenção para o tempo lógico e não cronológico. Ele vai, então, retomar o termo do Freud, Nachdenklichkeit, só depois, para a interpretação. Então, para o tempo de pulsação do inconsciente, né? Encontramos aberturas onde ali acontecem, né, as formações do inconsciente, mas que se evidenciam só numa posteriori, que necessita de um tempo de compreensão, né? Quer dizer, é preciso que o inconsciente venha à tona, ou seja, a erupção, né, as formações do inconsciente, e um tempo depois é preciso que o sujeito
compreenda o que se passou. Então, essa pulsação implica numa abertura e num fechamento, né, de modalidades temporais próprias que o Lacan vai trabalhar com a lógica, né, a dialética da alienação e separação. Né? Quer dizer, aliena é preciso separar para tomar distância, para voltar a alienar. Né? Então, essas são operações fundamentais para entender, para compreender a constituição do sujeito. Né? Então, tem esses dois tempos, né? Esse trabalho dos tempos.